Olá, meus amigos, amigas, internautas, como sempre, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Conferências Radiofônicas, escrito pelo nosso patrono Caibar Schutter enquanto estava vivo. Nós já vimos nos encontros anteriores a primeira conferência, e nós estamos vendo a segunda conferência, que foi pronunciada por ele em 3 de setembro de 1936. Começamos no último encontro, o primeiro item. Vamos hoje ver o Espiritismo através dos livros sagrados. Então vamos ver o que diz o nosso estimado Caibar Schutter. Diz ele o seguinte: o interessante, meus ouvintes, é que esses fenômenos não são novos. Numerosos escritores e dos mais eminentes têm dado testemunho deles, ocorridos em todos os tempos e entre todos os povos. Os livros sagrados das diversas religiões são disso uma prova evidente e insofismável. Essa a fonte comum que tem descendentado a humanidade desde as eras as mais remotas. Então, quando nós falamos em fenômenos espíritas, não é nada novo. Se remontarmos, por exemplo, à Bíblia, nós vamos ver esses fenômenos há muitos, 1000 anos. E por que nós mantemos a cabeça presa, olhando para o chão? Não existe fenômeno espírita. Isso aí é bruxaria, isso aí é brincadeira. Isso é preguiça. Isso é vagabundice de quem, na realidade, não quer pensar. Com tantas evidências, com tantas informações, como é que nós vamos tentar afrontar tudo isso? Não existe. Isso é preguiça de quem não quer ler, de quem não quer estudar. E nós, por nossa parte, que já lemos bastante coisa, não temos que ficar chateados e nem bater de frente. Nós temos que, ao contrário, ir ao encontro desses irmãos e tentar mostrar para eles que eles estão errados, que eles estão perdendo tempo, estão mostrando a incapacidade de pensar, e que eles, se buscarem, usando a lógica e a razão, eles vão achar esses fenômenos, quem sabe até junto da família. E Caibar continua dizendo o seguinte: quando Prometeu roubou, entre aspas, aos deuses o fogo sagrado, o verbo divino, que é a comunicação dos espíritos, se fez ouvir. A Bíblia está cheia, acabei de dizer, está cheia de fenômenos transcendentes e comunicações com os mortos. Ora, é Saul que evoca os gênios para lhe aconselharem no seu reinado. Ora, ele próprio vai ao Endor e, como diz aqui, por meio da pitonisa, conversa com o espírito Samuel. Lá atrás, pegue a Bíblia, lá atrás, quantos 1000 anos? O próprio Samuel, quando ainda vivia em Israel, comunicava-se sempre com um moço que dizia achar-se vestido de roupas de linho e cingido com um cinto de ouro. O Espírito. Em Betel, Rama, Jericó e Galgala, localizados na solidão das montanhas adustas, havia escolas de profetas que viviam em íntima comunhão com os Espíritos. Vocês percebem como Jesus foi fantástico? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Esses sabedores disso precisavam se isolar das montanhas, porque senão seriam motivos de gozação, de execração pública. E nós estamos assim há quanto tempo? Até hoje, em pleno século XXI, quantos desdenham
da comunicação com os mortos. A ciência, que agora está começando a tirar o véu para poder enxergar um pouco mais longe. Até então, não, isso não existe. É matéria e é matéria. Errado. Quantos cientistas chegaram num ponto em que, bom, daqui para frente não temos o que fazer, só Deus para poder justificar. Então vejam, temos que abrir os olhos. Está passando das horas, do momento, o tempo de vislumbrar, perceber, entender, estudar, praticar e ficar aqui, já está quase terminando. Então está sendo dado tudo para nós. Estamos todos sendo chamados. Seremos merecedores? Depende de nós. Depois de Samuel, principalmente o profetismo, hoje mediunismo, tomou um notável incremento, aparecendo então, além de outros profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. O livro dos Macabeus está cheio de manifestações espíritas. Eu pergunto, mas ninguém precisa responder. Alguém daqui já leu o livro dos Macabeus na Bíblia? Não precisam responder. Então como é que eu vou falar que não tem comunicação espírita? A Bíblia é para idosos que não têm o que fazer, é para pobre, é para quem não quer mais nada com a vida. É errado. É fundamental nós conhecermos isso. Pode haver alterações, pode ter havido imposições, sim, mas é fundamental que conheçamos o que está escrito lá, para podermos entender o que veio depois, o Evangelho de Jesus e, sobremaneira, o Consolador prometido, o Espiritismo. Então temos que ler, meus amigos. Podemos até não entender, mas alguma coisa vai ficar plantada na nossa cabeça. Tá bom? Tá bem? 2 horas para chegar. 2 horas. Então, continuando. O Novo Testamento é um arquivo perfeito de comunicações com os indevidamente chamados mortos. Ninguém está morto. A roupa velha chamada corpo não deu mais condição de nos manter aqui. Ela se rompeu, rasgou, entre aspas, quebrou, não deu mais condição de nos manter. Tchau, benção, como diz na Bíblia. Tchau e benção, voltamos para casa. Por que essa história de ficar chorando? Ainda outro dia eu conversava com um senhor aí, um amigo meu, e ele disse que conheceu uma senhora e de repente apareceu câncer no pulmão. E ela estava internada e preocupada lá na internação. Eu vou embora, eu queria levar minhas coisinhas, eu preciso das minhas coisinhas. Que coisinha que vai levar, gente? Alguém vai levar alguma coisa daqui quando morrer? Coisa física, a não ser as realizações morais, espirituais? Ninguém vai levar nada. Desapeguemo-nos o quanto antes das coisas materiais. Eu falava agora há pouco, eu e o Mário, as raízes são profundas. Enquanto estivermos com essas raízes profundas, nós não sairemos daqui. Vamos cortando essas raízes. De que forma? Levando o nosso pensamento a Deus, buscando uma vida superior. Esta é um estágio que nós já estamos há pelo menos 10.000 reencarnações. Chega, gente. Chega. Está duro para aprender. Temos que nos desvencilhar de tudo isso. O próprio Cristo, é assim que os discípulos de Jesus viram-no aparecer e comunicou-se, é assim que os discípulos de Jesus viram Jesus conversar com Moisés e Elias lá no Monte Tabor. O próprio Cristo apareceu e comunicou-se com os seus discípulos depois da morte. Primeiro a Madalena, depois a Cleófas e aos outros discípulos do caminho de Emaús. E em seguida a todos os discípulos na Galileia, no cenáculo, inclusive a Tomé. Mandou ele pôr o dedo lá e não acredita, põe o dedo aqui. Quantos de nós somos Tomé?
nem pondo o dedo não acreditamos. Por quê? Não queremos quebrar as nossas cristalizações, a nosso jeito de ser, a nossa forma de tocar na vida. Ninguém é perfeito, nenhum de nós. Como eu disse, sempre vou repetir mais uma vez, nascemos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento de nada. Passamos pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, estamos estagiando hoje no nominal, para amanhã ir para o angelical, o arcangelical, e um dia voltarmos a Deus. Para ficar lá em estado de beatitude e adoração? Não, isso não existe. Como o próprio Cristo disse, meu Pai não cessa de trabalhar. O universo é trabalho contínuo e constante. Então nós vamos para lá, espíritos puros, para trabalhar. Continuando aqui então. Depois, Cristo apareceu a Paulo na estrada de Damasco e a mais de 500 pessoas, segundo narra o Evangelho. Foram as aparições de Jesus Cristo que encorajaram os discípulos a enfrentar os perigos e transformaram uma seita provinciana na religião universal, que é o cristianismo. Vejam, na época, ele mostrou isso. De lá para cá, quantas aparições, quantas manifestações. Quantos de nós, repito, até hoje, não, isso é brincadeira, isso não existe. Repito, mais uma vez, vocês vão cansar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos em frente. A vida dos apóstolos é uma comunhão permanente com o mundo dos espíritos. A seu turno, no Alcorão, ou o Kitab Alá, livro do Senhor, ver-se-á os mesmos notáveis característicos. O próprio Maomé diz que o Alcorão não é obra sua, mas sim uma obra que lhe foi ditada pelo Espírito Gabriel. O Zen de Avesta, Palavras da Vida, livro sagrado dos persas, foi revelado a Zoroastro por espíritos de uma elevada hierarquia. Nos santuários antigos, desde as criptas do Himalaia aos hipogeus egípcios, a comunicação com os mortos foi a base da crença. Então, nós nos comunicamos com os mortos sempre, sempre. Plutarco, que era sacerdote no templo de Apolo, afirma que os espíritos se manifestavam nos mistérios. Lucano faz referências a uma célebre mágica da Tessália, que fazia entrar as almas no seu corpo, e foi por intermédio dela que Sexto Pompeu soube o desfecho da rivalidade entre seu pai e César. Orfeu evocou o espírito de Eurídice. Ulisses interrogou a sombra do adivinho Tiresias, por intermédio de Circe, diz Homero na Odisseia. Cícero conta que Ápio se comunicava frequentemente com os mortos. Segundo Plínio, ele evocou o espírito Homero para se informar de sua pátria e de sua família. Heródoto diz que Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, falava com o espírito de uma mulher. Na Grécia, chamavam-se psicágogos, os padres encarregados de invocar as almas dos mortos. Estou falando da Grécia antiga, não da Grécia atual. Os amigos filósofos explicavam os oráculos pela intervenção dos mortos. Os oráculos eram dados na própria língua dos consulentes. A resposta do oráculo de Amon a Alexandre foi dada em grego. O de Júpiter e o de Apolo foram os mais célebres da Grécia. Creso manda emissários aos principais oráculos
do seu tempo, e fica maravilhado com as respostas que lhe vêm de Delfos. Filostrato diz que Apolônio de Tiana passou 7 dias na caverna de Trifônio, durante os quais o oráculo lhe editou o livro inteiro. Então vejam, e continua. Como é que nós vamos hoje, com a nossa arrogância, com o nosso ímpeto orgulhoso, dizer não? Preguiça mental de estudar e analisar. Não podemos. Isso aqui foi em 1936, meus amigos. De lá para cá, quanta coisa nova já veio à baila através dos Espíritos. Muita coisa. Então diz ele aqui, o Caibar, longe eu iria, meus ouvintes, citando nomes eminentes que exerciam relações com os mortos. Os principais sacerdotes da igreja grega, São Clemente de Alexandria, Orígenes, São Gregório de Nissa, assim como alguns vultos da igreja romana, comunicavam-se com os mortos. Santo Agostinho, nas suas obras, narra vários fenômenos psíquicos, dentre os quais a voz que ouviu na cidade de Deus. Ele trata de processos teúrgicos para a comunicação com as almas e afirma ter comunicado várias vezes com sua mãe, Santa Mônica. No seu tratado de cura da oração pelos mortos, está em latim, eu não estou falando em português, no seu tratado da oração pelos mortos, ele assim se explica. Santo Agostinho. Os espíritos dos mortos podem ser enviados aos vivos, podem lhes desvendar o futuro, cujo conhecimento eles mesmos adquiriram, quer por outros espíritos, quer pelos anjos, quer por uma revelação divina. Então vejam, se buscarmos, nós vamos ver que isso é uma constante. Imaginemos-nos agora, nesse momento, não, nós só temos uma vida. Me expliquem, por favor. Porque nós temos uma casa para morar, nós que estamos aqui. Temos as faculdades mentais todas. Conseguimos ver, ouvir, falar. Por que outros nem têm lugar para morar? Não ouvem, não enxergam, passam fome. Mas a vida é uma só. Deus não é justo, não é perfeito. Como iria permitir algo desta forma se tivéssemos uma única vida? Dá para nós pensar. A reencarnação é o pilar básico de todas as explicações. Então nenhum de nós passa por dificuldades que não merecemos. Ou não passa por experiências que nós não precisássemos passar. Vejam que coisa fantástica. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por favor, podem abrir aí, pode perguntar. Então vamos em frente. São Justino, na sua apologética, entre aspas, apresenta como um argumento decisivo a favor da imortalidade da alma a possibilidade de evocar os mortos. Finalmente, para não vos arreliar mais com citações, diz Caibar Schutter, eu apresento como um exemplo insuspeito o abade Poussin, professor do seminário de Nice, na França, que no seu livro, O Espiritismo diante do inglês, né? Da igreja, desculpe. O Espiritismo devant l'Église, o Espiritismo diante da igreja, afirma que ele próprio se comunicava com os seres de outro mundo, com os mortos que lhe informavam do estado das almas pelos quais se interessavam, com os santos que o confortavam e lhes mostravam os tesouros da sabedoria divina.
Vejam só, por que nós vamos insistir em continuar a falar que não existe, que isto não é verdade? Vamos dar uma de avestruz? Enterrar a cabeça na areia? Então vamos em frente. Diz ele, meus ouvintes, ele cita alguma coisa aqui, hipoteses non fingo. Não estou apresentando hipóteses, diz ele, mas sim a verdade, em sua nudez deslumbrante. Abri a história, ele recomenda para nós. Vai buscar a história. Lê-de-a do começo ao fim, e vos haveis de compenetrar da verdade que eu vos afirmo. As manifestações dos Espíritos têm tanta influência na religião que São Paulo, o maior gênio de que a história faz menção, chega a dar regras sobre as relações que devemos ter com os Espíritos. E além disso, ele afirma com muito vigor, tenazmente, que foi a aparição de Jesus e sua conversação com o Divino Mestre na estrada de Damasco que o converteu ao cristianismo. O que era Paulo? Um feroz perseguidor a todos os cristãos. Ele tinha ido até Damasco para quê? Para prender Ananias. O que é que aconteceu? Aquela luz intensíssima que apareceu para ele, o cavalo se assustou, ele caiu do cavalo e ficou cego. E neste inteirinho, ele viu Cristo, conversou com Cristo, sentiu a energia do Cristo. Por que me persegues, Paulo? Não recalcitre contra os aguilhões. E por aí foi o diálogo. E aí ele ficou convencido, sentiu a grandiosidade do Cristo. De um feroz perseguidor dos cristãos, passou a ser um grande defensor dos cristãos. A tal ponto que o próprio Ananias, que ele foi a Damasco para aprender, recomendado por Jesus, Ananias foi lá, estendeu suas energias e aquela crosta que estava sobre seus olhos caiu e ele voltou a enxergar. Veja, estamos todos cegos ainda, pior que Paulo. Já vimos, já ouvimos, já lemos e continuamos espezinhando do Cristo. Até quando? Tudo terá um limite, meus amigos e amigas. Temos que acordar. Comentários, perguntas? Olha, Pois não, sim. por que a comunicação instrumental, ela, eu acho que fracassou, porque ela começou, eu até li um livro, de repente ninguém se ouviu falar mais na comunicação instrumental. O que você chama de comunicação instrumental? Quando o espírito comunica através do rádio, do telefone, do celular, não existia, mas hoje já tem. Tá, entendi. Os fenômenos espíritas de uma forma geral. Exatamente. Comunicações. Nós estamos no terceiro, vamos chamar no terceiro terço da doutrina espírita. Os primeiros 70 anos foi exatamente o período em que se apresentaram todos esses fenômenos físicos, que foi o chamamento para a doutrina. A primeira fase, 70 anos. A segunda fase de 70 anos foi exatamente a fase em que todo mundo se despertou e começou a estudar, sabia até a vírgula, a página, o número, sabia tudo. E nós estamos na terceira fase, os terceiros 70 anos. Para quê? Colocar em prática tudo isso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Tudo que tinha que ser chamado já foi. Agora é prática, caridade. Dizer-se cristão é uma coisa e ser cristão é outra. Seguidor do Cristo é uma coisa. E falar, eu sigo o cristianismo, tem que fazer aquilo que o Cristo fez. Nós estamos fazendo? Esta é a fase, o terceiro terço do cristianismo. A terceira fase de 70 anos. Pôr em prática tudo isso, como dizem os Espíritos. Essa é essa fase. Por isso, para que trazer novos fenômenos?
não há mais necessidade. Quem quiser é só procurar nos livros, nas fotografias, no que tem, terá informações suficientes para se convencer. Porque quantos de nós, Agostinho, que mesmo vendo não acreditam? Mesmo ouvindo não acreditam? Quantos que de repente na rua cumprimentam até um espírito, mas não se dão conta disso? Porque acham que é uma pessoa normal e não dão conta disso. E eles fazem isso inúmeras vezes por dia com todos nós, e nós nem percebemos. Por isso que eu falei no começo, chegou a hora de não olhar mais para o chão, para a matéria, agora é olhar para o mundo espiritual. Mais dúvidas, mais perguntas? Então vamos em frente. Com efeito, as sucessivas ressurreições de Jesus constituem o fato mais extraordinário da história. Sem ela, os discípulos que se haviam dispersado de medo dos judeus não se teriam ajuntado novamente e levado às nações e povos, à sociedade e às famílias, as novas vivificadoras da imortalidade, a certeza da vida eterna que aprenderam do Mestre Redivivo. O sacrifício e a morte de Jesus é a véspera do triunfo do seu ideal, da vitória da sua religião pela sua ressurreição. Submetendo-se a todas as torturas, à sanha tigrina dos seus terríveis inimigos, Jesus quis provar categoricamente que não há elemento nem potestade capaz de destruir a vida. Veja, o que aconteceu? Quem tentou destruir a vida? As potestades, os chefes da época, os chefes dos judeus, a sinagoga que era o máximo das leis judaicas. Conseguiram alguma coisa? Mataram o homem, mas mataram as ideias. Estão até aí, estão conosco até hoje. Parece que acabaram de ser ditas. E continua dizendo o seguinte: na terra, temporariamente se manifesta na terra, tem prosseguimento além do túmulo, que a morte não é o final do homem, que a inteligência, a vontade, a razão, a alma são invulneráveis à espada, ao veneno, ao canhão, e que o sentimento, a vida individual, não dependem das células orgânicas, e que essas não são mais do que instrumentos de ação exterior. As células do corpo são fundamentais, são enquanto estivermos aqui. Terminado o tempo daqui, alguém leva alguma célula daqui para lá? Não. O que é desta dimensão fica nesta dimensão. Só vai para lá a quintessência da matéria, que é o perispírito. Este vai. Mas esta matéria densa, grosseira, pesada, fica por aqui. Não vai embora. A doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a sanção do amor em sua mais alta expressão, do progresso moral e espiritual pela razão, justamente da imortalidade da alma, da vida eterna, que Jesus não se cansava de anunciar, quer antes, quer depois dos seus encarniçados inimigos infligirem-lhe a morte assintosa da cruz. Essa é algo que nós temos que pagar ainda, que não é morre. A besteira que nós fizemos, crucificar Jesus, que era inocente, e nós lá, crucifica-o como sendo manipulados, marionetes, manipulados pelos maiores do Senado.
como somos manipulados, a maioria até hoje, pelos que dirigem um país, pelos que dirigem uma empresa, pelos que dirigem uma organização. Por isso, bato de novo, vamos abrir a cabeça, arrebentar as ideias cristalizadas em nossa mente, vamos buscar conhecimento, como diz o Caibar aqui, vamos buscar a história, ler-a profundamente, para acharmos o nosso caminho, e não sermos marionetes, continuarmos como marionetes. Chega, gente. 10 mil reencarnações, chega, não dá mais. Temos conhecimento para isso, basta dar o primeiro passo, ter vontade de querer trabalhar para isso. Mas parece que estamos todos tranquilos, parece que estamos todos satisfeitos do jeito que está. Será que não estamos sendo manipulados pelas trevas para ficar do jeito que estamos? Perguntas, comentários? Vamos lá. Somos cada um espírito, cada um tem sua individualidade. Somos todos nós, cada um de per si, responsável pela condução da nossa existência e do caminho que vamos percorrer. Se alguém usa de nós, nos manipula, é porque nós consentimos. Mas não podemos e não devemos permitir. Qual é o nosso objetivo maior? Aí, paz, amor, harmonia e equilíbrio, baseado em tudo isso que o Mestre veio nos ensinar e que a doutrina espírita corroborou, confirmou. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário para nos ajudar? Algo novo? Então vamos começar mais um pedacinho aqui do que Carvalho diz o seguinte. Meus ouvintes, Immanuel Kant, o célebre filósofo de Königsberg, autor da Crítica da Razão Pura, proferiu esta sentença lapidar: está próxima a época em que se chegará a demonstrar que a alma humana pode viver desde esta existência terrestre em comunicação estreita e indissolúvel com as entidades imateriais do mundo dos espíritos. Então será compreendido que esse mundo age sobre o nosso e lhe comunica influências profundas, das quais o homem de hoje não tem conhecimento. Este tempo profetizado por Kant chegou. O Espiritismo já tem demonstrado a contento e continuará a demonstrar que a alma humana é uma realidade, sobrevive à morte do corpo e pode continuar, portanto, em estreita e indissolúvel comunicação com os entes caros que deixou na Terra. É assim que se explica a indissolubilidade do amor, contra a qual a morte não tem poder. É assim que se explica o brado de São Paulo nos combates do espírito contra a morte e seu definitivo triunfo da vida. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está tu? Ó túmulo, onde está a tua vitória? Alguém de vocês, quando desencarnar, vai para o túmulo? Alguém consegue viver num quarto fechado, sem luz, sem respiração? Não, ninguém vai para o túmulo. Vai para o túmulo é o que eu disse, a roupa velha, o corpo que não tinha mais condição de sustentar o espírito, a alma que aqui estava encarnada. Então vai se decompor, voltar para a natureza de onde ele veio, de onde ele foi formado. Por isso ele disse, repito: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? E ele diz: eu devo concluir afirmando-vos que o Espiritismo, em seu contínuo progresso, mantém um corpo de doutrina magnificamente sistematizado
caracterizando perfeitamente a palavra de luz e de amor que o Cristo nos legou e que felicitará as gerações por vindouras. Convidamo-vos a perquiri-lo, a examiná-lo, a estudá-lo. Então é um convite que fica para todos nós. Vamos estudar. Do céu cai chuvas e bênçãos de Deus. Eu brinco sempre, colocar o livro embaixo do braço. Por osmose, o conhecimento não vem para a cabeça. É ler, estudar e praticar a caridade. Não tem alternativa. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos, saúde e paz, e até o próximo encontro.